Olá, gente, que a paz de Cristo esteja com vocês. Espero que vocês estejam bem. É um prazer começar mais uma live nessa série de estudos que nós estamos tendo, hoje um pouquinho mais tarde, mas eu quero louvar a Deus por essa oportunidade, por esse momento que Ele nos prepara, que Ele nos permite de estarmos aqui para juntos aprendermos um pouco mais da palavra de Deus, para juntos estudarmos um pouco mais a respeito da palavra de Deus. Antes de iniciar, eu quero dizer para você que está acompanhando essa live aqui no meu canal no YouTube, seja muito bem-vindo. Aproveita para se inscrever, deixa o seu like, compartilha esse estudo com mais alguém. Se você ainda não assistiu às outras lives, assista, estão todas disponíveis aqui no meu canal no YouTube e você vai poder acompanhar toda a sequência de estudos que nós estamos tendo sobre esse tema, entendendo o propósito e o tempo de Deus. Nós estamos falando sobre aquilo que Deus nos confiou, nós estamos falando sobre aquilo que Deus projeta em nós dentro do propósito dele. Mas antes de começar, eu quero dizer que tem sido muito maravilhoso, tem sido abençoador esse tempo que nós estamos passando junto. Nós estamos estudando essa sequência já há alguns dias e tem sido bênção demais. E tem sido, eu tenho recebido um feedback muito positivo e eu quero louvar a Deus pela vida de vocês. Você que está começando a assistir essa transmissão agora, você que começou a seguir minha página no Instagram agora, seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe. Você como a irmã Cristiane aqui, que conheceu minha página há tão pouco tempo, que Deus te abençoe grandemente. Aproveita para compartilha, convida mais pessoas, chama mais pessoas, clica aí na ponta da flechinha e compartilha essa live para mais pessoas, clica aí no aviãozinho do lado aí da caixinha de perguntas e respostas, compartilha essa live com 5, 10, 15 pessoas para nós darmos prosseguimento para essa sequência de estudo que nós estamos tendo. Hoje nós vamos continuar falando sobre aquilo que Deus confia através de nós, dentro do propósito, aquilo que Deus faz em nós e através de nós, no que tange ao chamado de Deus para as nossas vidas. Eu fico muito feliz, irmã Lícia, que tem sido abençoador para você, para tantas pessoas. Eu tenho recebido um feedback muito positivo e eu quero dizer que é sempre um prazer. Era para nós termos a nossa live ontem, não consegui devido a algumas situações particulares, mas deu certo de nós estarmos aqui e vamos lá, vamos para a nossa sequência de estudos, vamos continuar estudando a palavra de Deus. Hoje nós vamos falar, já falamos sobre que todo chamado, tudo aquilo que Deus nos confia nasce no coração dele. Lembra da escadaria de Jacó? A Bíblia diz que a escadaria de Jacó tocou a terra, mas ela veio do céu. E o próprio Deus apareceu naquela escada, liberando promessas sobre a vida de Jacó, pastora Marisa. Então nós entendemos que tudo que vem da parte de Deus, tudo que é de Deus, nasce no coração de Deus. Tudo que é de Deus vem da parte de Deus. Tudo que é de Deus vem da parte dele para nós. Então, e nós aprendemos também que tudo que vem da parte de Deus é grandioso. Tudo que vem de Deus, a gente se sente aquém do desafio. Nós se julgamos incapazes do desafio por ser grandioso. Homens, quando se viram perante esse chamado, recuaram, se assustaram com tamanha responsabilidade, dado a grandeza daquilo que estava diante deles. Homens como Moisés, homens como o próprio Gideão, Maria, que temeu devido à grandiosidade daquela mensagem, que ela ia gerar o Messias. Então, tamanho da responsabilidade, porque tudo que nasce no coração de Deus, tudo que vem de Deus é grandioso. Jesus sentiu o peso do chamado, e nós vemos o tamanho daquela proporção daquele chamado que estava diante dele no Getsêmani, quando ele sente o peso e diz: Senhor, me priva de passar o que eu preciso passar, passa de mim esse cálice. Mas
quando ele olhou e a chama do propósito era tão grande que ele diz assim: todavia, seja feita a sua vontade. Então nós entendemos isso através da palavra de Deus. E hoje nós vamos continuar falando sobre isso, nós vamos continuar falando sobre os desafios do propósito de Deus na nossa vida, nós vamos continuar falando sobre isso. Abra sua Bíblia, e nós vamos hoje pegar um texto assim, bastante... eu gosto de trazer as coisas bastante assim, fácil para nós meditarmos, para ser bem objetivo, fácil de entender, para que você consiga compreender aquilo que Deus tem liberado no meu coração. Êxodo capítulo de número 3, nós vamos ver Deus bradando na vida de Moisés. Êxodo capítulo número 3, eu sei que você já estudou, você já pregou, quem sabe você já pregou esse texto, você já leu esse texto, você já meditou nesse texto, e eu quero, com você essa noite, pastora Marisa, quero louvar a Deus pela sua vida. Eu respeito muito o que você carrega, eu respeito muito a sua vida, o seu ministério, te acompanho já há algum tempo, e eu quero louvar a Deus pela sua vida, é um prazer ter você na minha live, tá bom? Êxodo capítulo de número 3. Êxodo capítulo de número 3, nós vamos entender aquilo que nós aprendemos na nossa última live na quarta-feira. O que nós entendemos na última live, na última quarta-feira, na última live que nós tivemos? Que quando Deus nos chama, Ele não está começando algo novo em nós. Ele está dando continuidade àquilo que Ele já começou. Tem que ficar muito claro na sua vida isso. Tem que ficar muito claro. Deus não está começando algo na sua vida. Deus começou quando você nasceu. Paulo diz que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Deus diz para Jeremias: antes de te formar no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. E as nações eu já te dei por profeta. É como se Deus estivesse falando: olha, você estudou para ser sacerdote, você se preparou para sacerdote, mas o que eu tenho preparado para você é o ministério profético. E isso eu te dei antes do ventre da sua mãe. As nações eu já te dei por profeta. Então nós precisamos entender que Deus não... O chamado de Deus não é para começar algo em nós. O chamado de Deus é para continuar aquilo que Deus já está fazendo em nós e para aquilo que Ele há de fazer através de nós, irmã Mariana. Então, Deus não desperdiça nada, nada. Isso tem que ficar muito claro na sua vida. Deus, Ele não vai desperdiçar nada. As suas dores, as suas dúvidas, as suas fraquezas, suas dificuldades, as suas limitações, Deus vai usar isso e vai potencializar para o propósito dele. Então, o chamado não é sobre aquilo que Deus começou a fazer, é sobre aquilo que Ele já está fazendo. Quando Deus entra no barco de Simão Pedro, e Simão tinha passado a noite pescando e não tinha pego nada, Deus não está começando algo novo na vida de Simão Pedro. Não. Deus está dando continuidade àquilo que Ele começou a fazer na vida de Simão antes do ventre. Os discípulos, eles não começaram a caminhada com Jesus por um acaso. Nenhum deles. Todos eles já haviam um propósito estabelecido na vida deles. Mas nós precisamos entender que ainda que exista uma continuidade, o chamado de Deus não é início de algo novo, mas é início de um ciclo. É início de um ciclo na sua vida. Por quê? Porque o chamado de Deus, ele sempre marca o fechamento de um ciclo e o começo de um ciclo na nossa vida. Isaías capítulo de número 6 exemplifica muito bem isso. Isaías capítulo número 6, nós vemos Isaías dizendo assim, ó, no ano que morreu o rei Uzias, calma, já vamos chegar lá. No ano que nasceu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. No ano que morreu o rei Uzias, ou seja, é o fechamento de um ciclo.
perda, fechamento. Sempre quando há uma tragédia muito grande, sempre quando existe morte, existe um começo de um novo ciclo. Não entendi, pastor. Vou te explicar. Gênesis, ele termina com o sepultamento de José. E o Êxodo começa com o nascimento de Moisés. Ou seja, Gênesis fecha um ciclo e Êxodo começa um novo ciclo. Para que o tempo de Moisés se estabeleça, o tempo de José precisa acabar. Para que o tempo de Isaías se estabeleça, o rei Uzias precisa morrer. Então, algumas coisas na nossa vida, Deus permite que morra para que comece um novo, para que comece um ciclo novo, dentro dessa continuidade que Deus está dando na nossa vida. Não é o começo de um chamado, é o início de um ciclo, de um encerramento de um ciclo. Eu não sei se vocês estão compreendendo comigo aqui, se vocês estão comigo no entendimento, é o início de um ciclo, quando existe um momento de dificuldade, né? Um momento de total incompreensão daquilo que está acontecendo na minha vida, né? Pedro tinha pescado a noite toda, não tinha pego nada, uma noite terrível, precisava pagar impostos, né? Existe ali uma crise terrível. Então Deus usa esse momento de crise para iniciar um novo ciclo. Jesus, ele participa de um ciclo que começa em João. Porque quando Mateus inicia, no período interbíblico, entendeu? Quando Moisés morre, nasce o ministério de Josué. Perfeito. Período interbíblico, há um silêncio de Deus. Profeta Malaquias chega até Malaquias, existe um silêncio e começa um novo momento quando inicia o ministério de João Batista. Então todo momento profético ele é marcado por fechamento de ciclo e começo de ciclo, entendeu? Deus começa um ciclo novo na vida de Josué quando acaba o ciclo na vida de Moisés. Então nós precisamos entender que Deus trabalha com ciclos. E na nossa vida também. Nossa vida é cíclica. Nós precisamos... Por isso que eu digo entendendo o propósito, mas para entender o propósito você precisa entender um tempo. Você precisa entender os tempos na sua vida, os ciclos da sua vida. Você precisa entender momentos cíclicos na sua vida. Crises existenciais, toda essa parte de dúvidas são ciclos. Nós vamos ver agora um começo de um ciclo na vida de Moisés, uma nova etapa. Porque o que acontece? Deus não desperdiçou nada. A vida de Moisés, ela é uma continuidade, mas ela é cíclica. 40 anos dentro do palácio, 40 anos dentro do palácio, depois se estabelece por mais 40 anos no deserto. Então, quando acontece o chamado de Deus na vida de Moisés, quando aquela sarça queima, a gente vê Moisés entrando num novo ciclo, Moisés entrando num novo momento. Olha a etapa, os processos. Nós olhamos para a vida de José. Quando José assume o trono como governador, ele recebe um anel de Faraó e ele assume o governo, também é um começo de um ciclo de desafios ainda maiores. Porque uma coisa era governar a casa de Potifar, administrar a casa de Potifar. Uma coisa era ter uma vida no cárcere. Agora, o desafio maior é ser governador. É fazer valer a estratégia que ele traçou de 7 anos de abundância, nós armazenarmos e estocarmos alimento, para que num tempo de 7 anos de crise, nos 7 anos de crise que está por vir, nós temos mantimento para manter o nosso povo e manter o povo vizinho. E manter quem tiver fome, vem até mim que eu vou ter, porque as chaves dos celeiros estão com José. Então existe, a nossa vida é cíclica. E cada ciclo, guarde isso, cada ciclo da nossa vida requer desafios maiores. Se você acha que você está enfrentando desafios maiores,
Quando Deus muda o ciclo e sobe o nível, desafios maiores você vai ter. É isso que nós precisamos entender. Os desafios. E é isso que eu quero trazer para você. Cada ciclo é desafiador. Por que Paulo nunca culpava? Paulo nunca dizia, dentro dos ciclos, dentro das estações, do momento que Paulo vivia, ora estava preso em Roma, ora estava preso em Roma, ora estava viajando, ora estava em prisão domiciliar, ora estava... Paulo foi vivendo esse tempo e ele nunca culpou as circunstâncias. Você nunca vai ver Paulo dizendo assim, eu preso por Herodes, eu preso por culpa das leis de Roma, eu preso por culpa dos gregos. Você nunca vai ver Paulo culpando as circunstâncias, as leis terrenas. Paulo sempre diz assim, eu, Paulo, preso por Cristo Jesus. Eu, Paulo, porque quem se move dentro da vontade de Deus não culpa a circunstância. Os desafios, entendeu? Tudo coopera. São desafios, são dificuldades que eu vou enfrentar, mas Paulo diz, quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram. Todos os desafios que eu enfrentei, contribuiu. Gente, isso aqui é uma compreensão que nós precisamos ter. Então, para isso, pastor Júlio, para isso, o que eu preciso entender? Você precisa entender que dentro do tempo de Deus, toda movimentação dentro dos ciclos requer desafios. Deixa eu te falar. Se você acha que está passando desafios agora, sobe o nível com Deus para você ver o desafio que vai vir. Ciclos requerem desafios maiores. Fecha o ciclo. Por exemplo, pastor, você está pastoreando uma igreja. Fechou o ciclo, o tempo, você sente que o tempo seu venceu nessa igreja. E você vai pastorear uma outra igreja. Desafios maiores estão por vir. E a questão é, a questão é, eu estou dentro da vontade de Deus? Porque se eu estiver dentro do tempo de Deus, se eu estiver dentro da vontade de Deus, eu estou dentro do tempo de Deus. Se eu estou dentro do tempo de Deus, a vitória já é minha. A vitória já é minha. Não importa o desafio que eu tenho pela frente, Deus está comigo, é isso que importa. Deus está comigo. Deus está comigo. Agora, se você quer se você quer continuar como aquele jogadores de videogame, ficar sempre na mesma fase, você não vai crescer. Você não vai ter... O desafio, ele vai ser sempre o mesmo. Tá entendendo? Vamos pro texto e a gente já vai continuar o raciocínio já. Vem comigo que isso é só uma introdução. Êxodo capítulo de número 3. Vamos para a palavra do Senhor que isso é só uma introdução. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, Horebe. Primeira coisa que... Isso aqui tem que ficar muito claro e você sabe disso. Deus nunca chama quem está passivo. Deus... Olha aqui, deixa eu te falar. Se tem uma coisa que nos tira da vontade de Deus e do propósito de Deus é a passividade. Tá na dúvida? Se ocupe, trabalhe. Deus não tem um ciclo, uma mudança de ciclo, uma virada de página, uma virada de chave na vida de quem está na mesmice, de quem não se desafia. Deixa eu te dizer, a sarça queimou, mas Moisés estava fazendo o quê? Moisés estava pastoreando. Estava apacentando as ovelhas de Jetro. Moisés já tinha um cajado. Deixa eu te dizer, antes do chamado, Moisés já tinha o cajado. E nós já vamos falar sobre esse cajado aqui. Por quê? Porque aquilo que eu estou fazendo... Deus não chama ocioso, pastora Marisa. Aquilo que eu estou... Deus, ele vai usar aquilo que eu já estou fazendo para potencializar para algo maior. Mas para isso eu preciso... Deixa eu te dizer, a pergunta é, o que você está fazendo hoje? O que você está fazendo hoje? Sua mente está ocupada com o quê?
Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer. Você está abençoando a vida de quem? Você está servindo o reino de Deus aonde? Você está servindo quem? Porque, deixa eu te falar, Moisés estava servindo Jetro. O problema é que as pessoas, olha aqui, tem gente que fica na mesmice porque não serve ninguém. Tem gente que não sai do lugar porque não serve ninguém. Ele quer ser servido, mas não serve ninguém. E a mudança na nossa vida começa quando a gente serve, quando a gente se ocupa. Você está ocupado com o quê? E quando eu falo de ocupação, eu não estou falando de... Porque tem gente que está ocupado, mas está ocupado com coisa que não acrescenta. Tem gente que está ocupado, mas está ocupado com coisa que não agrega. Você está fazendo o que hoje para o seu crescimento? Porque Moisés pastoreava o rebanho de Jetro. Ele estava pastoreando o rebanho do seu sogro. Moisés era alguém que estava ocupado. O que você está fazendo hoje? Você está servindo alguém? Você está investindo em você? A sua mente está ocupada com o quê? Quer viver o novo de Deus, mas não lê a Bíblia? Quer viver um novo ciclo, um novo momento, mas não se alimenta da palavra? Quer viver um novo ciclo, um novo momento, mas não consegue se desafiar? Pastor, tenho dificuldade com leitura. Leitura é hábito, você precisa gerar o hábito de ler. Leitura é hábito. Pastor, você assiste Netflix? Assisto. Pastor, você tem o tempo de lazer com a sua família? Tenho. Mas entender o propósito e o tempo de Deus é remir o tempo. E olha aqui, a sabedoria. Tempo é uma das coisas de mais valor que nós temos. O que você tem feito com o seu tempo? A segunda-feira para você, pastor Anderson. A segunda-feira, Deus abençoe, pastor Anderson. A segunda-feira na sua vida, ela é um tempo que você se dedica ao seu projeto de vida, ao seu propósito, ou é só uma ociosidade, você está no automático, você não... Isso aqui não é uma palavra de coach. Isso aqui não é uma palavra de coach para você viver o seu propósito. Estou falando do propósito de Deus. Pastor, eu não sei o meu propósito. Deus só revela o propósito dele para quem está ocupado. Ainda que esteja fazendo uma coisa que não faz sentido. Sabe por quê? Porque às vezes não faz sentido, mas eu estou fazendo. Deixa eu te falar, você sabe quem era Moisés? Moisés passou 40 anos, pastora Marisa, dentro do palácio de Faraó. Ele aprendeu com os melhores cientistas da época. Esse Moisés que está pastoreando ovelhas não é um simples pastor. É um camarada de um cabedal, de uma excelência absurda. Deus levou ele para dentro do palácio e deu a oportunidade para ele aprender. Moisés falava vários idiomas. Moisés conhecia a ciência da terra, porque nessa época a cultura egípcia era uma cultura que dominava a terra. Moisés era um homem de excelência, fazendo algo simples. Eu imagino Moisés sentado, quem sabe, numa pedra, com as ovelhas comendo um pasto, se alimentando do pasto, ele sentado e tentando entender o que ele estava fazendo. Por quê? E não era só conhecimento do Altíssimo, porque Moisés não era conhecedor só, porque a gente pensa assim, deixa eu te falar, a gente pensa, a gente acredita que Moisés só tinha um conhecimento espiritual, mas Moisés também tinha conhecimento da ciência da terra. Moisés era um camarada muito bem preparado. Aqueles meninos que foram levados para a Babilônia cativo, Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Vocês acham que a Bíblia diz que eles tinham conhecimento, eles conheciam o Deus que servia, mas eles tinham
conhecimento da ciência da Terra. Eram jovens muito bem preparados. Tanto que a ordem do império, do governo da Babilônia, era que separasse os melhores jovens. Jovens doutos no conhecimento. Jovens preparados. Jovens... Imagina a sabatina que esses jovens foram preparados. Você acha que Daniel foi levado para o alto escalão do governo da Babilônia porque... Não, ele era muito preparado. Tem gente que entra ano, sai ano, não... Deixa eu te falar. Nós precisamos investir em conhecimento. Sabe? Em conhecimento. Precisamos investir. Pastor, eu estou com 60 anos, 70 anos, 80 anos. Invista no seu conhecimento. Qual é o problema de fazer um curso? Eu estou prestando uma mentoria para você agora. Qual é o problema? Faça um curso que tem a ver com o seu propósito. Não, olha aqui, muitas das vezes não foi Deus que parou o projeto dele em nós, fomos nós que paramos o projeto de Deus em nós. Guarde isso. Tem muita coisa em você que não foi Deus que parou, foi você que parou. Porque você procrastinou. Porque você deixou de avançar naquilo que Deus está dizendo, avança. Ou vamos ficar esperando o céu fazer aquilo que é para nós fazermos? Você está entendendo? Invista. O que eu preciso fazer? Olha aqui. Invista em conhecimento. Invista. Hoje em dia, até para ser missionário nas nações hoje, precisa se preparar. Não tem como ser missionário. Isso é espiritual? Sim. Também. Porque a gente não pode... A gente precisa parar de espiritualizar coisa que não é espiritual. Ou a gente vai ser missionário na África só espiritualmente falando. Não, precisamos ir para... Olha que tem missionário que é enviado para a África, ou enviado para o Canadá, para outra nação, que ele vai para lá fazer laboratório. Conhecer a cultura, se preparar. Depois ele volta para o Brasil, fica mais uns anos no Brasil, depois vai, e aí sim, vai em definitivo para ser missionário. Os discípulos, por que eles ficaram andando com Jesus tanto tempo? Para aprender a constituição do reino de Deus. O que Jesus liberou na vida dos discípulos durante esse discipulado foi a constituição do reino de Deus. Jesus trabalhou nos discípulos conhecimento. Nós não podemos parar aquilo que Deus quer fazer através de nós. Tem muita gente que está na nossa frente e talvez não tenha a capacidade que a gente tem, porque está avançando em coisas que era para a gente ter avançado e a gente não avançou. Já reparou que tem gente que não tem a capacidade que você tem, está mais longe que você? E a gente é campeão, deixa eu dizer isso aqui, a gente é campeão de desmerecer gente que está na nossa frente. Eu preciso te confrontar. Você está nessa live é para ser confrontado. Se você não quer ser confrontado, você tem a liberdade de sair da live agora. Tem gente que não tem a capacidade que você tem gente que não tem a capacidade que eu tenho e está mais longe do que eu. E por que que... E aí, o que acontece? A gente começa a culpar Deus. A gente começa a culpar Deus. A gente começa a culpar Deus. E aí o que acontece? Porque a gente, deixa eu te falar, a nossa carne vai querer viver na zona de conforto. Moisés poderia ter olhado para Jetro e dito: Jetro, você quer que eu pastor? Você sabe, um dos trabalhos mais simples na cultura judaica é pastorear. Ser pastor é simples. É um trabalho simples. Moisés poderia ter olhado, pastora Marisa. Moisés poderia ter olhado para Jetro e dito: eu aprendi no palácio de Faraó. O conhecimento que eu tenho, tudo que eu tenho, vou pastorear ovelhas, mas nunca. Eu sou muito... E aí o que acontece? A arrogância, a humildade de achar que não precisa aprender, de achar que não precisa se submeter, porque a gente quer ser professor, a gente não quer sentar para ouvir. E olha aqui, Deus fez a gente com 2 ouvidos e uma boca só, porque a sabedoria não está em falar, a sabedoria está no ouvir. O sábio agora, nessa live, não sou eu que estou falando, sábio é você que está me ouvindo.
Porque a sabedoria está em ser tardio não falar e apto para ouvir. Isso é ser sábio. Sabedoria está em ser... A gente quer que Deus nos projeta, mas a gente não se preparou para ser projetado. A gente não permitiu que o Espírito... o Espírito Santo... Olha aqui, deixa eu te dizer uma coisa. E deixa eu falar dessa geração aqui. Essa é uma geração que entrou dentro da igreja, mas não sabe sair da igreja para ocupar seu espaço na sociedade. Enquanto isso, o filho do ímpio está ocupando o espaço que era dos nossos filhos. Porque a gente fala de um milagre. Lembra que eu falei na live passada? A gente fala de um milagre que cai do céu. Mas milagre não cai do céu. Milagre é gerado dentro de nós, com muitas dores. Milagre, a gente vai ter que se submeter a umas coisas que a gente não quer. Que vai me custar. Tempo de descanso. Tempo de que eu poderia estar descansando. Que eu poderia estar numa roda de amigo. Que eu vou estar lá estudando. Eu vou estar lá me preparando. Eu nunca vi anjo entregar CRM para ninguém. Eu nunca vi anjo descer de madrugada, porque você ora muito. Eu vim te trazer um jaleco de enfermagem, porque você estuda muito. Eu vim trazer você ora muito, eu vim trazer uma carteirinha da OAB para você. Você ora muito, eu vim aqui liberar algo. Não! Eu nunca vi anjo fazer isso. E por que a gente acredita que Deus vai fazer isso? Que Deus vai colocar a gente em lugares que a gente não está preparado para tomar posse desses lugares. Por que a gente acredita nisso? Me diz. Me responda. Enquanto isso, o ímpio está tomando lugar na sociedade que é nosso, é dos nossos filhos, é nosso. Isso é uma palavra para te confrontar, porque nós estamos espiritualizando muita coisa. Nós espiritualizamos. Olha aí. Até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio. O que cerra os seus lábios é tido por entendido. É o que eu disse. Provérbios 17, 28. Então nós precisamos entender, e isso é para te confrontar, que tem muita coisa que Deus já... A gente é tarda. Outro dia me perguntaram, pastor Júlio, pode um homem tardar aquilo que Deus tem para fazer na vida dele? Pode. É só ele não fazer aquilo que precisa fazer. É só ele não se posicionar. E eu não me posiciono quando eu falo. Eu me posiciono quando eu tomo uma atitude. Eu me posiciono, irmã Noemi, quando eu tomo uma atitude. Eu me posiciono quando eu vou pra cima, cara. Eu não posso parar aquilo que Deus tem para fazer através da minha vida. Eu não posso. Ou a gente... Não posso culpar Deus aquilo que eu não fiz. Deixa eu te dizer... Olha aqui, não se joga semente em terra infértil. Mais uma verdade, não se joga semente em uma terra que não está preparada para receber a semente. Você sabe qual é a sabedoria do agricultor? Leia Provérbios, você vai ver Salomão falando isso. Prepara a terra para receber a semente. Não adianta ter uma boa semente se a terra não está preparada. Tem gente... Por que muitas das vezes a gente vive aquém do nosso potencial? Moisés está apacentando o rebanho de Jetro, Moisés está preparando a terra. Eu não estou entendendo, mas eu estou preparando a terra. Uma hora vai vir. Você sabe o que é fé? Fé é se preparar hoje para aquilo que Deus vai fazer amanhã. Vou repetir. A fé sem obras é morta. Você sabe o que é fé? Pastor, o que é fé? Resume, eu vou te resumir o que é fé. Fé é se preparar hoje para aquilo que Deus vai fazer amanhã na minha vida. Eu preparo a terra hoje. Pastor, o que você tá... Deixa eu te falar, eu tenho dormido tarde e acordado cedo muitas das vezes, preparando a terra. Porque eu sei onde Deus vai me colocar. Eu tenho ouvido, Deus já falou para mim onde vai me colocar. E eu provo que eu acreditei naquilo que Ele falou quando eu preparo a terra. Você está entendendo isso aqui? Eu estou te dando uma aula agora de mentoria. Eu estou te confrontando. O que Deus nunca chamou desocupado. Deus nunca chamou gente que está olhando para cima e esperando, pastor Jefferson, um milagre. Não, não é sobre esperar um milagre. É sobre provocar um milagre. Sabe o que nós precisamos nesses dias? Provocadores de milagre. E o que é provocar um milagre?
fazer algo agora para que Deus se mova. Salomão, ele sacrificou muitos bois. Salomão preparou muitos bois. Deus apareceu para ele e diz assim, pede o que você quer. Salomão pediu a Deus o quê? Sabedoria. Mas antes, você acha que Deus apareceu para Salomão por um acaso? Não. Salomão tinha sacrificado. Salomão tinha sacrificado a Deus. Nós precisamos provocar Deus. Pastor, eu estou em dúvida. Vai para cima. Pastor, invista. Tira do bolso. Provoque o seu milagre. O que você está disposto a fazer pelo seu milagre hoje? O que você está disposto a fazer hoje? Ou vamos ficar inerte? Olha que interessante esse texto. Leia comigo. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro. Moisés apacentava, é uma verdade. Apareceu-lhe o anjo do Senhor. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e não se consumia. Deixa eu te falar, essa sarça aqui, ela não queimou só do lado de fora, ela queimou dentro de Moisés. Você pode fugir daquilo que queima do lado de fora, mas você não pode fugir daquilo que queima dentro de você. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha que a sarça não se queima. Vamos continuar. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou. Então existe um chamado aqui. Moisés agora vai viver um novo ciclo, um novo tempo e um novo desafio. Olha a chamada, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Essa resposta de Moisés é maravilhosa. Não te chegues para cá, tire as sandálias do seu pé, porque o lugar que estás é terra santa. Mais uma verdade nesse texto. Anota isso. O que Deus fala para Moisés? Tire as sandálias. Com Deus você não entra ganhando. Com Deus você entra perdendo. Guarde isso. Dentro do chamado de Deus, dentro daquilo que Deus confia a você, você nunca entra ganhando. Você entra perdendo. Tire as sandálias. Pedro, Jesus encheu o barco dele de peixe e depois disse, siga-me. Por quê? Deixa eu te dizer, chamar Pedro com barco vazio era fácil. Eu não tenho para onde correr, não tenho para onde ir, eu vou aqui. Agora Deus, olha aqui, Deus quando te chama, ele te chama primeiro para uma perca muito grande. Você está disposto a perder o que hoje? Tire as sandálias. O tire as sandálias é como se Deus estivesse falando, Pedro, Moisés, estou te chamando para um novo tempo. Está disposto? Está disposto? Está disposto? Simão, o barco está cheio de peixe, está quase virando. Deixa o barco aí, deixa esse peixe para o povo e vem comigo que eu vou te fazer pescador de homens. Está entendendo? Mateus deixou uma coletoria. Era um dos maiores coletores de imposto da época. Teve que deixar a coletoria para servir Jesus. Levi, da mesma coisa. Todos os discípulos precisaram largar algo para se mover por um propósito maior. Você está disposto a largar o que hoje? É para te confrontar mesmo. Tire as sandálias. Tirar as sandálias é entender que com Deus você entra perdendo alguma coisa. E ele diz, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar é como se Deus está falando, isso aqui agora está santificado, mas para você viver esse nível de santidade que eu estou te chamando, você precisa deixar algumas coisas para trás. Tire as sandálias. Tire as sandálias. 40 anos usando aquela sandália, quem sabe? 60 anos. É como se Deus te... Tá entendendo? Renúncia. Tire as sandálias. Não tem chamado se não tem tire as sandálias. Você está disposto a perder o que hoje? Vai te custar. Vai te custar. Quem sabe o que Deus está te chamando para um ciclo de você, quem sabe, abrir uma empresa. Vai te custar.
Quem sabe para você começar um novo curso, vai te custar. Deus está te chamando para um novo tempo, para um novo investimento. Com Deus você entra perdendo. E aí? O diabo você entra sempre ganhando. Todas as propostas de Satanás você entra ganhando. Tá entendendo? Olha para a tentação. Tudo isso te darei. Satanás é assim. Ele quer te dar. Ele vai te cobrar lá na frente. Mas agora ele vai te dar. De cara você já entra lá em cima. Tudo isso te darei. Mas com Deus não. Tire as sandálias. Com Deus é diferente. Entendendo o propósito. Eu estou te falando sobre entender o propósito e o tempo de Deus. Entender o propósito e o tempo de Deus é entender que eu vou precisar agora perder algumas coisas. Alguns amigos, algumas amizades, alguns relacionamentos, tempo ocioso, algumas coisas. Pega um papel e uma caneta e anota isso. Você está disposto a deixar o quê? E aí? E aí? Você sabe por quê? As sandálias não tem nada a ver com o seu propósito. Eu estou te chamando para um caminhar diferente. As sandálias aqui também é simbólico. O movimento agora é diferente. As sandálias te trouxe até aqui, mas não te serve para você viver o que está por vir. Guarde isso. Primeiro, as sandálias mostram que nós vamos entrar perdendo. Segundo, as sandálias me serviu até aqui, mas não me serve mais. Deixa eu te falar, o que você viveu te serviu para até agora, mas para esse novo momento não te serve mais. Tá entendendo? Pastor, serviu para mim, as sandálias serviu até aqui? Serviu, mas não serve mais. As sandálias, elas não te servem para conduzir para um outro momento, para um outro nível, para algo maior. Você precisa tirar as sandálias. O convite de Deus é como se Deus estivesse falando, ó, isso aqui te trouxe até aqui, mas não é suficiente para te levar para um outro nível. Não é. Então eu entro perdendo. Quem está comigo? Estão entendendo? Deixa eu te perguntar. O que você viveu até agora te serve para te levar para um outro nível? Ou tem muita coisa estagnada na sua vida? Ou tem muita coisa que está estagnado na sua vida porque você está insistindo com coisas em você, e às vezes não é do lado de fora, às vezes é aqui dentro mesmo. Esses hábitos, esse seu jeito, essa sua personalidade, essa sua forma de agir, te serve para te levar para um nível maior? Ou você vai ter que mudar? Algumas coisas dentro de você vai ter que mudar. O tire as sandálias é simbólico. Você se moveu de uma forma, só que agora precisa de um movimento diferente. Você calçou, você andou até aqui de uma forma, você vai andar a partir de agora diferente. E aí? E aí? Qual que vai ser o movimento seu a partir de agora? Vai ter que deixar de frequentar alguns lugares, vai ter que deixar de frequentar algumas pessoas, vai ter que deixar de assistir algumas coisas. Deixa eu te falar, Deus quer te levar a um nível que tem coisa que não é pecado, mas você não vai poder fazer. Pastor Júlio, você vive isso? Eu vivo. Tem coisa que para muita gente pode fazer. E eu não me escandalizo. Eu vejo muita gente fazendo. É pecado? Não é. Mas quanto mais longe Deus vai me levar, mais algumas coisas eu vou ter que deixar para trás. Às vezes a gente vai ter que diminuir o ciclo de amizade, vai ter que ficar mais pequeno. Sim. Martinha, deixa eu compartilhar isso com você. Eu fiz o TikTok. É problema? Nenhum problema. Martinha, você me lembrou, Deus te usou agora. Eu fiz o TikTok, eu criei uma conta. Eu criei uma conta nesse aplicativo. Eu cheguei a fazer uma... Minha filha tem o perfil dela. Eu cheguei a fazer a brincadeira. Quando eu fui postar, algo em mim não me deixou em paz. Sabe o que eu tive que fazer?
excluir minha conta. Pastor, é problema? Não vejo problema e não condeno quem tenha. E não vou dizer que é pecado. Isso é muito particular. Mas Deus não me deixou, o Espírito Santo não me deixou fazer. Existem coisas em mim que muita gente pode fazer, mas eu não posso. Isso você condena? Não, isso é algo meu com o Espírito Santo. Isso é algo particular. Tem coisa que o Espírito Santo vai dizer, tira as sandálias. Mas não é um pedido seu. Você sabe o que torna a gente religioso e hipócrita? Quando a gente pega o nosso tire as sandálias e condiciona o tire a sandália dos outros. Para cada um, Deus tem um pedido diferente. Porque cada um vai viver um nível com Deus diferente. Talvez o nível que você vai viver com Deus é mais profundo que o nível do seu irmão vai viver. Isso é um pedido particular. Talvez o lugar que Deus vai te colocar, ou talvez o que Deus vai... Aí, ó, tá, irmã Alice, aqui eu não consegui fazer aula de zumba. O Espírito Santo não vai te deixar, é pecado? Não. Isso é muito particular. Talvez na academia tem algumas coisas lá que você não vai conseguir fazer. Você não vai conseguir fazer. Pastor, você vai condenar? Não. Faça quem quiser. Isso é um pedido que o tire as sandálias meu é um nível diferente do tire as sandálias do meu irmão. Isso é um pedido particular. O meu tire as sandálias, talvez, o tire as sandálias para mim me custa mais do que para ele. Porque o nível que ele... Deixa eu te falar uma coisa, guarde isso, escreva isso nas tábuas do seu coração. Quanto mais alto o lugar que Deus vai te colocar, ou quanto mais alto, quanto maior, quanto a grandiosidade daquilo que você está gerando, prova o tamanho daquilo que você vai deixar para trás. Aquilo que você está deixando para trás, prova o tamanho daquilo que você está gerando. E o que você está disposto hoje? É suficiente? Vai ter algumas coisas que vai ficar para trás. Alguns hábitos, tem coisas que você planejou, você já reparou que tem coisas que você planeja fazer e você não consegue? Deus não... É como se Deus estivesse falando, você não vai. Você planeja, e Deus coloca um dedinho assim e fala, não vai. E você, eu vou, não sei o quê, e não sei o quê. E você fica brigando com Deus. Tem coisa que Deus arruma uma bagunça para tirar isso dos seus planos. Você planeja, Deus fala assim, tá planejando, vamos ver. É como se Deus olhasse para você e brincasse com você. Tá fazendo planos, tá querendo ir, tá querendo... Pois bem, vamos ver se você vai. Para que você entenda, é a vontade dele. É isso. Vamos lá, aquela nossa live... Gente, é muito profundo isso aqui. Vamos lá. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que se move em gerações. Já aprendemos isso nas outras lives. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Lindo isso aqui. Temeu. Deixa eu te falar, não é temor. Não, desculpa, não é medo, é temor. Moisés temeu olhar para Deus. Se tem uma coisa que nós nunca podemos perder, é o temor a Deus. Princípio da sabedoria, temor a Deus. Perca tudo, mas não perca o temor a Deus. O que é temer a Deus? Você teme a Deus quando se submete à autoridade de Deus. Você teme a Deus quando coloca Deus no topo da sua vida e se submete à autoridade dele. Moisés temeu a Deus. Olha que interessante esse texto. Quando Deus diz, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Deus se revela. Quando Deus se revela, Moisés teme. Existe um temor, porque existe uma autoridade. Deus é grande, Deus é maravilhoso, Deus é soberano, Deus é tudo na minha vida. Sabe o que é temer a Deus? Não é ter medo. Temer a Deus é entender que Ele é grande, que Ele é soberano, que Ele é digno de glória, que Ele é digno de louvor, que Ele é digno de honra, que Ele é digno de poder, que Ele é digno de
da minha adoração, que Ele é digno do meu louvor, que Ele é digno da minha vida. Isso é temor. Eu temo o meu Pai, não é quando eu tenho medo dele, mas é quando eu se submeto à autoridade dele. Quando eu entendo que meu Pai exerce autoridade sobre a minha vida. Quando eu entendo que meu Pai tem o direito de me corrigir. Meu Pai tem o direito de falar ao meu coração. Meu Pai tem autoridade sobre a minha vida. Isso é temor a Deus. Moisés temeu a Deus. Quando Moisés teme a Deus, Deus diz assim: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Deus está dizendo assim, ó. Tudo o que aconteceu, Moisés, Deus não está falando de Moisés, Deus está falando do propósito dele. Deus está falando do povo. Não é sobre você, é sobre o propósito de Deus. Deus não está falando assim, ó, Moisés, eu vou te honrar, eu vou te exaltar, eu vou fazer... Não. Deus está pegando Moisés e está dizendo, Moisés, eu estou te colocando dentro do meu projeto agora. Eu estou te colocando dentro do meu propósito agora. Moisés, eu estou situando você dentro daquilo que eu tenho para fazer. Tenho ouvido atentamente a aflição do meu povo. E Deus diz mais, conheço-lhe o sofrimento. Deus é um Deus que conhece o nosso sofrimento. Se esse Deus não é maravilhoso, gente, Deus ouviu, Deus está dizendo, olha o que Deus diz assim, ó. Vi a aflição do meu povo, Deus viu, que está no Egito, ouvi o clamor e conheço. Tem 3 coisas nesse texto aqui que nós precisamos entender sobre Deus e fala muito sobre Deus. Porque quando Deus fala, Deus também se revela. Anota esse texto aqui, ó, Êxodo capítulo de número 3, verso de número 6, verso de número 7. Êxodo capítulo de número 3, verso de número 7. Deus se revelando a Moisés. Certamente vi a aflição do meu povo. Então tem um Deus que vê. Que está no Egito e ouvi o seu clamor. Então Deus vê. Deus viu, Deus vê, conheço-lhe o sofrimento. Então Deus vê. Olha aqui, tem um Deus no céu que vê, tem um Deus no céu que ouve e tem um Deus que conhece. Isso aqui são atributos de Deus. Quem já leu o livro de A.W. Pink sobre os atributos de Deus, vai entender exatamente do que eu estou dizendo agora. Olha que maravilhoso. Deus se revelando a Moisés. Moisés, eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Ouvi o seu clamor e conheço-lhe o sofrimento. Olha que maravilhoso. Continua. Por isso desci. Então, olha aqui. Quando Deus viu, Deus ouviu e Deus conhece. Se Deus viu, se Deus ouve e se Deus conhece, ele age. Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Então olha aqui, Deus ouve, Deus vê, Deus ouve e Deus conhece. E ele também age. Eu desci. Deus desceu, cara. Gente, Pastor Ney Martins, meu amigo, louva a Deus pela sua vida. Deus abençoe, Pastor Ney. Temos muitos amigos em comum. Quero louvar a Deus pela sua vida. Olha aqui. Certamente vi a aflição do meu povo. Deus viu. Que está no Egito e ouvi o seu clamor. Deus ouviu. Conheço-lhe o sofrimento. Deus conhece. Por isso desci. Então ele age. Deus não tem um Deus lá no céu que está inerte à sua vida. Tem um Deus lá no céu que conhece. Tem um Deus lá no céu que vê. Tem um Deus lá no céu que ouve. Tem um Deus lá no céu que age. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que você serve. Então nós vemos aqui Deus revelando o seu propósito a Moisés. Lá no verso de número 11, olha o que Moisés vai dizer. Moisés ouve sobre o propósito. Êxodo capítulo de número 3, verso de número 11. Olha só que interessante. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó. Deus está falando, vem, que eu vou te enviar.
deixa eu te dizer, deixa eu te falar, Deus nunca te envia sem antes te chamar. Primeiro ele te chama, depois ele te envia. Vem agora. Deus não está dizendo vai, Deus está dizendo primeiro vem. Vem agora. Vem. Vinde após mim. E eu te farei pescador de homens. Antes do ir, você precisa vir. Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Vem até mim. Olha aqui, tem muita gente indo, mas não foi até ele. Vem agora, vem. A primeira ação que nós precisamos ter, ir até Deus, vem agora. É como se Deus estivesse falando, eu desci, se eu desci, então vem. Deus viu, Deus ouviu, Deus conheceu e Deus age. Agora, pastor Célio, Deus faz assim, ó, vem, eu tô agindo, então vem. Gente, Deus está se movendo, bora se mover, mergulha nele. Olha aqui, vá para dentro de Deus, mergulha nele, se relaciona com ele, caminha com ele. Deus está dizendo, ó, vem. Aleluia, eu sinto ele nessa live, glória a Deus. Vem. Pastor, tá doendo, vem. Pastor, eu não entendo, vem. Pastor, tá difícil, vem. Pastor, vem. Deus está te chamando, vem. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. O povo é meu, eles são meus filhos. Eu quero que você participe dele. Verso de número 11. Então disse Moisés, olha a resposta de Moisés. Quem sou eu para ir a Faraó? Tirar o Egito dos filhos de Israel. Quem sou eu? Quem sou eu? Olha aqui, diante do vem de Deus, a gente se você se sente inútil, se você se sente aquém, se você diz que pode fazer, então isso não nasceu no coração de Deus, isso nasceu no seu coração. Se você está pronto hoje para fazer o que precisa ser feito, isso é projeto seu, não é projeto de Deus. Eu estou preparado. Não, eu estou pronto. Então vai fazer que é projeto seu, pastor Ney. É projeto nosso. Porque todo chamado de Deus, a gente sempre vai dizer quem sou eu. Mas quem sou eu, Deus? A gente olha para o tamanho do desafio e falar com o Faraó. Porque Deus, olha aqui, Deus abre o desafio. Deus diz assim, ó, vem, eu te enviarei. Para onde? Para Faraó, para que tires o meu povo. Quando Moisés viu o tamanho do desafio, porque é interessante que Deus não falou. Lembra do texto que eu já escrevi aqui? Deus não está falando para Moisés, porque Deus não revela tudo. Deus revela uma partezinha. É como se Deus estivesse dando uma conta-gota. Deus não falou do Mar Vermelho. Deus não falou da perseguição de Faraó. Deus não falou de 40 anos no deserto. Deus não falou do maná. Deus não falou... Não. Deus só tem uma conta-gota. É só um... Você está me chamando para quê, Deus? Para ir falar com o Faraó. Deus, olha aqui. Se você está esperando Deus te revelar tudo, você nunca vai ir. Porque Deus nunca vai te revelar tudo. Nunca. Deus vai te dar uma conta-gota. Primeiro, Deus não te revela tudo. Nunca. Deus nunca vai te revelar tudo. Deus vai te dar só um pedacinho do desafio. Mas o que está atrás desse desafio é muito maior. Está disposto? Está disposto? Gente, você está disposto? É só eu vou te levar para Faraó. É só isso, Deus. Gente, só o fato de... Se Moisés... Quem sou eu? Moisés já tremeu de medo. Só o fato de Deus ter falado... Vai falar com Faraó. Imagina se Deus fala sobre o mar. Imagina se Deus falasse sobre o deserto. 40 anos no deserto. Imagina se Deus falasse... Gente, imagina se Deus revela todo o processo. Imagina se Deus revelasse. Mas aí olha o texto. Olha o texto que maravilhoso. Moisés diz, quem sou eu?
Olha a resposta de Deus, verso 12, nós encerramos a nossa live agora. Deus lhe respondeu, eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei, depois de haveres tirado do povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Sabe o que? Primeira coisa, olha a resposta de Deus. Quem sou eu? Deus disse, eu sou contigo. Isso basta. Irmã Adriana, se Deus está com a gente, isso basta. Pastor, estou com medo. Deus está comigo. Deus está comigo. O amor dele lança fora todo medo. Deus está comigo. Vamos para cima. Se Deus está com você, o que te impede de avançar agora? Deus está contigo? Quem sou eu? Estou contigo. Eu sou contigo. E esse será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus, servireis a mim neste monte. Olha aqui, primeira coisa que nós precisamos entender. Primeira coisa que nós precisamos entender. Essa live vai subir para o meu canal no YouTube. Primeira coisa que nós precisamos entender. Tudo que Deus nos dá, a gente se sente aquém. A gente não tem potencial para fazer. Pastor, você tem potencial para fazer o que está por vir? Para o desafio que está por vir? Não tenho. E só Deus sabe. Pastor, gente, está travando um pouquinho aqui. Eu estou com um pequeno probleminha aqui. Pastor, você tem dinheiro para fazer? Não tenho. Não tenho dinheiro para fazer. Não tenho. Você tem dinheiro para fazer? Não tenho. Você tem recurso? Não tem. Mas se Deus está comigo, o recurso ele vai providenciar, ele vai preparar. Está entendendo? O canal no YouTube está como o Pastor Júlio César. Você está preparado, pastor? Estou disposto. Porque Deus nunca chama quem está preparado. Deus nunca chama quem está pronto. Deus chama os dispostos. A pergunta é, você está disposto? Você está disposto? Não estou pronto. Eu também não. Bem-vindo ao clube dos que não estão prontos. Você está preparado? Estou não. Bem-vindo ao clube daqueles que não estão preparados. Você está disposto? Estou disposto. Estou disposto a encarar. Você está disposto? Meu amigo Pedro, Pedro Riso, Deus te abençoe. Rapaz, eu peço a Deus que prepare um encontro nosso, hein? Deus te abençoe, grande campeão, Deus te abençoe. Porque Deus nunca chama quem está pronto. Deus chama os dispostos. O medo paralisa. Sim. O Golias grita. E o grito de Golias paralisou um exército inteiro. O grito de um homem só paralisou um exército inteiro durante 40 dias. Golias estava gritando há 40 dias. O exército de Saul inteiro estava com medo e acuado. O grito de Golias é grande. O problema não é o grito do Golias aqui fora. O problema é o grito do Golias aqui dentro. O Golias que grita dentro de mim. Porque antes de vencer um gigante aqui fora, eu preciso vencer um gigante que grita aqui dentro. E esse gigante é terrível. Mas o mal que eu não quero fazer eu sempre faço. E o bem eu não consigo. E o gigante que fica gritando. Às vezes eu não tenho que silenciar as vozes que gritam aqui. Às vezes eu preciso silenciar as vozes que gritam aqui dentro. Você não consegue. Você não vai longe. E às vezes as vozes que estão gritando aqui dentro são vozes que eu ouvi na minha infância. Que eu não ia conseguir. Alguém disse uma palavra e eu peguei essa palavra como verdade e guardei dentro de mim. Às vezes foi seu pai que disse para você que você nunca ia chegar. E você pegou essa palavra e guardou para você. Por que a gente fica com a palavra que os homens dão e a gente não fica com a palavra que Deus nos dá? Mestre Pedro Riso, estaremos juntos em breve, tá? Beijo no seu coração. Por que às vezes a gente fica com as palavras que as pessoas... Seu marido um dia disse para você, mexeu com o seu emocional, você guardou a palavra que ele disse para você. Que você nunca ia prosperar, que você nunca ia avançar. O problema é que a gente pega a palavra do gigante e a gente guarda. Você sabe o que fez o exército de o exército de Saul se esconder naquele vale enquanto Golias gritava? Porque aquele...
a palavra do gigante servia para eles, e não a palavra de Deus. Eu escolho com a palavra que eu fico. Eu vou ficar com a palavra dos homens ou vou ficar com a palavra de Deus? Por que a gente vai ficar procrastinando aquilo que Deus está dizendo? Lança os teus pães sobre as águas hoje. A gente quer silenciar e às vezes a gente fala, às vezes o cala-boca é pro gigante aqui dentro que está gritando. Às vezes a gente precisa mandar calar a boca, o gigante aqui dentro. O gigante que a gente precisa silenciar não é a sua sobrinha, a sua prima, as guerras que você tem dentro da sua família. Às vezes é aqui dentro. É o gigante aqui dentro que grita. Porque a gente vai pega o que um falou e guarda. Pega o que o outro falou e guarda. Não, que você não vai ser ninguém. Que você é isso, que você é aquilo, que você é aquilo outro. E a gente pega e vai jogando tudo dentro da gente. E a gente cria isso. E isso limita. E aí? E aí? O que você está fazendo? Olha aqui. O problema não é o que disseram. É o que você faz com aquilo que disseram. O problema não é o gigante que grita aqui fora. Golias não é o gigante que está gritando aqui fora. O problema é o gigante aqui dentro. E olha aqui, às vezes a gente perde para nós todos os dias. A gente vai perdendo para nós todos os dias. Por isso que eu digo, guarda isso. Gente, eu estou tendo um probleminha técnico aqui, mas eu já estou encerrando. Guarda isso. Às vezes a gente precisa silenciar as vozes que gritam dentro de nós. Por que você parou? Por que paramos? Vamos ficar terceirizando e culpando até quando? Até quando vamos continuar sendo dependentes de algumas situações? Deus quer que a gente dependa dele, mas não da circunstância, das situações. Eu tenho medo, pastor. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Você acha que Davi não teve medo de Golias? Era só um menino de 16 para 17 anos, com uma funda na mão. Do outro lado era um gigante, armado até os dentes. Davi foi com medo. Você vai lá na eternidade, quando você chegar na eternidade com Cristo, você vai ter a oportunidade de sentar com Davi. Você vai perguntar para ele se ele não teve medo. A diferença de Davi para o exército de Saul é que o exército de Saul pegou o medo e paralisou. Davi pegou o medo e potencializou. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Deixa eu te falar algo aqui. Deixa eu te falar. Deixa eu te dizer uma verdade. Vocês estão me ouvindo, gente? Como é que tá meu áudio? Vocês estão me ouvindo? Como é que tá meu áudio? Descarregou meu fone? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Ok? Encerrando agora, eu preciso encerrar. Não é aqui, é aqui. Quer vencer o medo? Verbalize. Porque Davi não foi lutar contra Golias em silêncio. Davi foi lutar contra Golias falando. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Quer vencer o seu Golias? Comece a calar aquilo que grita dentro de você. Comece a dizer, eu tudo posso naquilo que me fortalece. Comece a dizer para você mesmo, aquieta-te, acalma-te, vai dar tudo certo, Deus está comigo. Começa a verbalizar. Eu já falei aqui em outras lives, eu vou dizer, o que mudou a história do filho pródigo não foi o que ele disse para os outros, foi o que ele disse para ele mesmo. Levantar-me-ei. O filho pródigo falou para ele mesmo, eu vou me levantar. É como se ele estivesse falando para ele, para dentro dele. Eu não vou ficar aqui prostrado, querendo comer
Não, eu sou filho de um pai tão maravilhoso, eu vou comer bolota de porco? Alfarroba? Eu vou me alimentar com os porcos? Não. Levantar-me-ei. Verbalizou. Irei ter com meu pai, dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu, contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Faz-me um dos seus empregados. Quando ele libera essa palavra, ele caminha numa palavra que ele liberou. Libere uma palavra contra os seus medos. Use a autoridade que Deus te deu. Libere uma palavra contra a ansiedade que tenta te dominar. Acalma-te. Aquieta a minha alma. O salmista fazia muito isso. Os salmistas fizeram isso. Verbalize contra o seu medo. Naquele concurso público, se prepare, estude, faça o seu melhor, pague o preço. Mas na hora do vamos ver, libera uma palavra na sua vida, meu amigo Patrick. Libera uma palavra. Eu sei o que Deus tem para mim, eu sei onde eu vou chegar. Davi foi lutar contra... Golias gritava, Davi gritava mais alto. É assim que eu venço meus medos. Davi não foi lutar contra Golias. Davi não foi lutar contra Golias sozinho. Davi entrou no vale gritando. Grita. Porque Golias vai gritar. Grita mais alto que os seus medos. Golias vai gritar, meu amigo Adilson. Golias vai gritar. Então vem amém com paus. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Seu medo grita aqui, ó. Porque às vezes a gente grita contra pessoas, a gente ofende pessoas, Não, a gente tem que aprender a gritar contra os gigantes dentro de nós, contra aquilo que nos impede de romper, contra a nossa ansiedade, contra a nossa personalidade, o nosso gênio forte. Dizer, Júlio, você precisa mudar. Você precisa mudar. Olha, esse seu jeito, essa sua personalidade... de achar que tudo tem que do seu jeito, você está se prejudicando. Quantas vezes... E Satanás não quer que você faça isso. Satanás não quer que você verbalize. Satanás quer que você pense que você está certo. Satanás não quer que você saia do chiqueiro, da alfarroba de porcos. Deixa eu te falar, o filho pródigo saiu do chiqueiro falando, levantar-me-ei. E ele foi, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu, contra ti. E ele foi falando, e ele saiu. E quando ele saiu. Olha aqui, verbalize. Verbalize. Deus vai te abençoar. Eu quero orar para você. Segunda-feira, estamos aqui novamente. Com nossa live, vamos dar continuidade à nossa série de estudo. Espero que tenha sido bênção para vocês. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, eu quero te louvar, quero te agradecer pela vida de cada um que está nessa live. Aquele que está assistindo agora, aquele que vai assistir depois, aquele que vai rever essa live, Senhor, abençoa a vida dos teus filhos. Que seja um final de semana de bênção, de paz para nós, para a nossa família, para o nosso lar. E que o teu propósito esteja cada vez mais pulsante, queimando dentro de nós. Essa é a minha oração agora e sempre, em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração de vocês, um bom final de semana. Que eu recebi do Senhor, isso também vos entreguei. Fiquem com Deus e até mais.